Você já imaginou ser abandonada no momento mais vulnerável da sua vida? Imagine estar grávida, carregando uma nova vida dentro de si, acreditando que teria apoio, proteção e amor, e de repente descobrir que a pessoa em quem você mais confiava vira as costas e diz: agora você está sozinha. É um choque que corta a alma, não é? Uma dor que mistura medo, vergonha e desespero. E é exatamente essa história que eu vou te contar hoje. Uma história de rejeição profunda, mas também de coragem, de resgate e de amor inesperado. Então já aproveita agora, antes que esqueça, e deixe o seu joinha neste vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. E fica comigo até o fim, porque cada detalhe dessa narrativa tem o poder de tocar o seu coração de um jeito único. A cena se abre em uma noite fria. A chuva cai fina, como se o céu chorasse junto com aquela jovem de pele morena clara, cabelos longos colados pelo vento, vestido simples, já encharcado. Ela caminha sozinha por uma estrada de terra batida, com os pés descalços se afundando na lama. Sua mão instintivamente segura a barriga, não apenas para se proteger do frio, mas como quem tenta abraçar a única coisa que ainda lhe resta, a vida que cresce dentro dela. Não havia ninguém para acompanhá-la, ninguém para oferecer um ombro. Os vizinhos cochichavam pelas frestas das portas fechadas, mas ninguém se atrevia a ajudar. O julgamento era pesado, cruel, como se a culpa fosse toda dela. Quem deveria amá-la, quem prometeu estar ao lado dela, foi justamente quem a rejeitou. Não houve misericórdia, nem compaixão. Restou apenas o silêncio cortado pelo barulho da chuva e o som dos passos trêmulos que ecoavam como gritos de abandono naquela estrada solitária. O olhar da jovem estava perdido, mas carregava uma mistura de desespero e resistência. Porque mesmo quando a vida arranca tudo, há algo dentro do ser humano que se recusa a desistir. E é nessa luta silenciosa que essa história começa. O abandono que parecia o fim, na verdade se tornaria o início de um caminho que ninguém poderia imaginar. E é aqui que você precisa prestar atenção. Cada detalhe dessa narrativa revela como a vida pode virar do avesso de um momento para o outro. Do frio do abandono ao calor inesperado de uma mão estendida. Do olhar de desprezo ao abraço que devolve dignidade. Do silêncio da solidão ao som de um choro que anuncia um recomeço. Essa não é apenas uma história de dor, é também sobre redenção. Sobre como Deus nunca esquece os que são rejeitados. Então, segura o coração e me acompanhe até o fim, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga as cicatrizes da vida. A dor da protagonista não era apenas física, de carregar no corpo o peso de uma gestação sem apoio. Era uma dor que vinha da alma, da ferida aberta pela rejeição. Quando ela se lembrava do momento em que foi abandonada, o coração parecia se partir de novo, como se cada batida fosse um lembrete cruel de que tinha sido deixada para trás. Não foi uma despedida calma, não houve palavras de conforto, apenas o silêncio frio e cortante de quem vira as costas sem olhar para trás. E é justamente esse silêncio que mais dói, o vazio da ausência, o peso da indiferença. Ela caminhava pelas ruas estreitas da pequena cidade, sentindo os olhares que a seguiam. Alguns eram de pena, outros de julgamento, mas todos pesavam como pedras sobre seus ombros já cansados. Quem nunca sentiu que o mundo inteiro parecia conspirar contra si? Ela carregava não só uma criança em seu ventre, mas também a marca da vergonha que a sociedade insistia em colocar em mulheres abandonadas. Cada sussurro, cada cochicho era como uma faca invisível, reforçando a ideia de que ela não merecia compaixão, apenas condenação. À noite, deitada num colchão gasto num quarto emprestado, ela abraçava a barriga como quem abraça a última esperança de vida. O bebê, ainda pequeno, era o único motivo que a fazia continuar respirando. Ela falava baixinho, quase em oração, como se a criança pudesse ouvir: "Você não está sozinho, eu vou lutar por nós dois." Mas no fundo, ela se perguntava: será que teria forças? Será que conseguiria enfrentar o mundo sozinha? Os dias eram longos e repetitivos. A fome apertava, o frio castigava
e a solidão parecia crescer como uma sombra que a acompanhava a cada passo. Os pés descalços se acostumaram ao chão de terra, mas o coração nunca se acostumava ao vazio de não ter ninguém para se apoiar. Quantas vezes ela pensou em desistir? Quantas vezes olhou para o horizonte e desejou que alguém aparecesse, qualquer pessoa, apenas para dizer: "Você não está sozinha"? Havia noites em que o choro era tão forte que parecia ecoar nas paredes nuas. O travesseiro, já encharcado de lágrimas, era sua única companhia. E nesses momentos, uma pergunta martelava sem cessar: por que comigo? Quantas mulheres sonham em ser mães rodeadas de amor, e ela, justamente ela, foi deixada para enfrentar esse caminho sem ninguém ao lado? Era uma dor que rasgava não apenas o presente, mas também o futuro, porque cada vez que pensava em segurar o bebê nos braços, a sombra do abandono se misturava ao medo de não conseguir oferecer nada além de sofrimento. Mas mesmo em meio a tanta escuridão, havia uma chama silenciosa dentro dela. Não era fácil percebê-la, mas existia. A cada batida do coração do bebê, a cada movimento suave dentro do ventre, surgia um lembrete de que havia algo maior em jogo. O mundo podia tê-la rejeitado, mas ali dentro crescia a prova de que a vida ainda acreditava nela. Essa contradição entre dor e esperança fazia parte da sua rotina. Era como caminhar em uma estrada sem fim, sabendo que cada passo doía. Mas, ao mesmo tempo, cada passo a aproximava de um novo capítulo que ela ainda não conseguia enxergar. E enquanto enfrentava o peso dessa jornada solitária, havia uma lição escondida na própria dor. Muitas vezes, as maiores transformações acontecem justamente quando somos forçados a encarar o abismo. É no fundo do poço que a gente descobre forças que nunca imaginou ter. Talvez você, que está ouvindo essa história, já tenha passado por algo parecido. Aquele momento em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma você levantou a cabeça e seguiu em frente. Essa identificação é o que torna histórias como a dela tão poderosas. Se até aqui você se sentiu tocado por essa dor, comente aí embaixo apenas uma palavra: esperança. Essa palavra, simples mas cheia de significado, é o que mantém alguém vivo, mesmo quando tudo parece desabar. E é justamente quando a esperança parece mais distante que algo inesperado acontece. Na estrada solitária que ela percorre, marcada pela rejeição e pela dureza da vida, surge uma nova figura, um olhar diferente, uma presença que não julga, mas oferece algo que ela jamais imaginaria receber naquele momento: uma mão estendida. O abandono nunca acontece de repente. Ele é construído em pequenos gestos, em palavras ditas e não ditas, em silêncios que ferem mais do que gritos. Para ela, tudo começou no dia em que anunciou a gravidez. Esperava medo, sim, talvez preocupação, mas nunca imaginou que receberia em troca o desprezo gelado de quem ela amava. Ele, o homem que prometera cuidar dela, não reagiu com ternura nem com coragem. Apenas franziu a testa, apertou os lábios e disse: "Isso não é problema meu." Essas palavras caíram como pedras em seu coração. Como poderia não ser problema dele? A criança que crescia em seu ventre era a metade dele. Era também parte de uma promessa de amor que agora se revelava mentira. Mas os olhos frios e a postura rígida deixaram claro: ele já tinha tomado sua decisão. E essa decisão era virar as costas. No começo ela tentou acreditar que era apenas o choque do momento, que com o tempo ele mudaria de ideia, que talvez fosse apenas medo. Mas os dias se transformaram em semanas e cada vez que ela procurava, a resposta era a mesma: indiferença. Você se meteu nisso, agora se vira. Palavras cruéis, ditas sem remorso, que marcavam mais fundo do que qualquer ferida física. A crueldade do abandono não estava apenas em ser deixada sozinha, mas na forma como foi rejeitada. Ele a tratava como se fosse um peso, um erro, uma vergonha. E o pior, essa rejeição se espalhou para além das paredes da casa. A família dele, ao invés de acolher, fechou as portas.
A sociedade, ao invés de estender a mão, apontou o dedo. Era como se todos tivessem combinado que ela não merecia compaixão. As pessoas cochichavam quando ela passava na rua. Algumas mulheres, olhando com desprezo, murmuravam, mais uma sem juízo. Homens zombavam, riam às escondidas, como se a dor dela fosse um espetáculo barato. E, no meio disso tudo, a barriga dela crescia. Crescia como um símbolo, não apenas da vida que chegava, mas também da rejeição que ela carregava. Cada dia mais visível, cada dia mais exposta. Não havia nada mais cruel do que sentir o peso do julgamento em cada olhar. Não era só a rejeição do pai da criança, mas a rejeição coletiva. Ela não perdeu apenas um companheiro, perdeu também a confiança, o direito de ser vista com dignidade. E é essa mistura que mais dilacera, ser deixada de lado por quem mais se amava e, ao mesmo tempo, ser pisoteada pelo olhar de toda uma comunidade. E talvez você já tenha sentido algo parecido. Não exatamente uma gravidez não desejada ou o abandono de um parceiro, mas aquele instante em que a vida vira as costas para você. Quando quem deveria estar do seu lado decide te empurrar para o abismo, quando os que deveriam ser porto seguro se tornam o primeiro vento que te derruba. É um sentimento que não se explica, apenas se sente. E quando se sente, é impossível esquecer. A crueldade do abandono é essa, não apenas perder alguém, mas ser tratado como se nunca tivesse valor. É como se apagassem sua história com uma borracha suja, como se a sua vida não fosse digna de cuidado. E o mais doloroso é que, mesmo tentando ser forte, mesmo tentando seguir em frente, a cada noite sozinha, ela lembrava do rosto dele, do olhar frio, da boca que se movia para cuspir palavras que ecoavam como sentenças. Você não significa nada. Era esse peso que ela carregava enquanto caminhava sozinha pelas estradas de terra. Não era só a barriga que dificultava os passos, era o fardo invisível do desprezo. E cada lágrima que caía em silêncio era a lembrança de que, para alguns, ela havia se tornado apenas uma sombra, alguém que não merecia nem sequer um gesto de bondade. Mas é justamente nesse abismo, quando tudo parece perdido, que histórias como essa encontram sua força. Porque a vida pode ser cruel, as pessoas podem ser duras, mas Deus nunca deixa uma história terminar no meio. Ele sempre prepara um recomeço, mesmo quando ninguém acredita. E, sem que ela soubesse, o próximo capítulo já estava sendo escrito, porque enquanto ela carregava o peso do abandono, alguém se aproximava com um olhar diferente. Há momentos na vida em que a dor parece insuportável e o desespero se torna um companheiro silencioso que sufoca até a esperança mais teimosa. Para aquela jovem, cada dia que passava era uma luta contra a fome, contra o frio e, acima de tudo, contra o peso do abandono. Não havia mãos estendidas, não havia portas abertas. Apenas a estrada longa e poeirenta, os olhares acusadores e o silêncio da solidão. As madrugadas eram as mais cruéis. O corpo cansado buscava repouso, mas o coração não descansava. O bebê mexia em seu ventre como se lembrasse a todo instante que a vida ainda pulsava dentro dela. Mas, junto com essa lembrança, vinha a pergunta que a atormentava. Como iria cuidar dele? Onde encontraria forças, comida, abrigo? O travesseiro improvisado, molhado de lágrimas, guardava confissões que ninguém jamais ouviria. Eu não sei se consigo, eu não sei se posso, murmurava para si mesma, abraçando a barriga como quem abraça a última razão para não desistir. O tempo passava devagar, como se o sofrimento alongasse as horas. Pela manhã, quando o sol surgia tímido no horizonte, ela levantava com o corpo pesado e as pernas trêmulas, mas ainda assim tentava seguir. Às vezes pedia um pedaço de pão, um copo d'água, e recebia em troca portas fechadas e olhares de reprovação. Quantas vezes voltou a caminhar de estômago vazio, sustentada apenas pelo instinto de proteger a vida que carregava. E havia dias em que a vergonha parecia ser ainda mais cruel do que a fome.
Ela ouvia risadas baixas, comentários maldosos, pessoas que a apontavam como se fosse um exemplo do que não se deveria ser. Era como se tivesse perdido não apenas o amor, mas também o direito de ser vista como ser humano. Essa é uma das maiores dores que alguém pode sentir. Não ser reconhecido, não ser tratado com dignidade. O corpo dela enfraquecia, a barriga crescia, os pés inchavam e os passos ficavam mais lentos. Mas a mente, essa sim, estava no limite. O desespero se transformava em pensamentos sombrios. Talvez fosse melhor desaparecer. Talvez fosse melhor se a dor parasse agora. Ela olhava para o horizonte como quem busca respostas, mas só encontrava o peso de um silêncio que parecia não ter fim. Foi numa dessas tardes, com o sol queimando a pele já ressecada, que ela caiu de joelhos na beira da estrada. As lágrimas misturaram-se à poeira e o choro era tão intenso que parecia rasgar a sua alma. Ela não pedia mais por comida, nem por abrigo, só queria sentir que não estava sozinha, que havia pelo menos um olhar de compaixão em meio a tanta indiferença. Você consegue imaginar esse momento? Uma jovem grávida, perdida entre a dor e a esperança, sem forças para levantar. O vento soprava forte, levantando a poeira vermelha que grudava em seus cabelos soltos, e a cena era de cortar o coração. Uma mulher quebrada pelo abandono, segurando o ventre como se dissesse à criança: "Me perdoa, eu não sei o que fazer." E talvez você, que está ouvindo essa história agora, também já tenha sentido esse desespero. Não exatamente na mesma situação, mas aquele instante em que você olha para os lados e não vê saída, quando a dor é tão grande que parece não caber dentro do peito. É nesses momentos que a alma se curva e a sensação de estar sozinho grita mais alto do que qualquer outra coisa. O limite dela chegou ali, no chão de terra, em lágrimas. O corpo fraco, o coração despedaçado, a mente cercada de sombras, e foi nesse limite que o inesperado começou a se mover. Porque, mesmo quando ninguém acredita, a vida encontra formas de surpreender. E sem que ela soubesse, os passos de outra pessoa já se aproximavam, passos firmes, decididos, que mudariam o curso daquela estrada e transformariam o desespero em um novo capítulo. O corpo dela já não obedecia. Deitada à beira da estrada, o rosto marcado pela poeira e as lágrimas secas na pele, ela sentia que o mundo havia desistido dela. Os pés inchados, a respiração curta, o peso do ventre, tudo conspirava contra. O silêncio daquele caminho de terra só era quebrado pelo som do vento e pelo canto distante de um galo. Não havia ninguém, ao menos era o que ela acreditava. Mas, de repente, o som de cascos se aproximando rompeu o vazio. Primeiro leve, depois cada vez mais forte, até que se transformou em um compasso firme, decidido, como se viesse carregando não apenas um cavalo, mas também um destino. Ela apertou os olhos, sem forças para se levantar, acreditando que talvez fosse apenas mais uma ilusão da mente cansada. No entanto, uma sombra projetou-se sobre seu corpo, alta, firme, imponente. Um homem desceu do cavalo com um movimento rápido e os olhos dela, ainda embaçados pelo choro, conseguiram distinguir sua figura. Ele parecia ter uns 40 anos, pele marcada pelo sol, barba curta escura, roupa simples de trabalho. O olhar, no entanto, era o que mais chamava a atenção. Não havia julgamento, não havia desprezo. Havia algo diferente, algo raro, compaixão. "Moça, você está bem?" A voz grave e firme ecoou, mas não como um comando, e sim como um convite para confiar. Ela tentou responder, mas apenas um soluço saiu de sua boca. O homem se abaixou, apoiando um joelho no chão, estendendo a mão. Foi nesse gesto simples, nessa mão calejada pelo trabalho, mas aberta em acolhimento, que algo dentro dela se quebrou. Pela primeira vez, alguém não olhava sua barriga como um peso, nem sua vida como um erro. Ele a olhava como ser humano, como alguém que merecia cuidado. "Não precisa ter medo. Eu não vou te deixar aqui." Essas palavras soaram quase irreais. Ela piscou, tentando acreditar no que ouvia. Depois de tanto tempo ouvindo apenas rejeição, finalmente alguém dizia que não a deixaria sozinha.
Ele a ajudou a se sentar, segurando-a com firmeza, como quem protege. A mão dela trêmula encontrou apoio no braço forte daquele estranho e, pela primeira vez em muito tempo, o coração desacelerou. O cavalo esperava pacientemente ao lado, e o homem ajeitou a sela, preparando tudo para levá-la. Vou te levar para um lugar seguro. Confia em mim. Ela hesitou. Confiança não era algo fácil depois de tudo que tinha vivido. Mas havia algo na expressão dele, algo no olhar silencioso que transmitia a verdade. Um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Eu entendo sua dor. E é aqui que o coração da gente aperta, porque às vezes, quando pensamos que ninguém mais vai aparecer, Deus coloca alguém no caminho. Alguém que não faz parte da nossa história passada, mas que pode mudar o nosso futuro. A cena era simples, mas carregada de significado. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de dourado e vermelho, e a poeira levantada pelos cascos do cavalo parecia brilhar na luz. A jovem, ainda com lágrimas nos olhos, foi erguida por aquele estranho. O gesto de levantar não era apenas físico, era simbólico. Era como se, naquele instante, sua alma também começasse a se erguer. Você já viveu algo assim? Um momento em que tudo parecia perdido, mas alguém inesperado apareceu e ofereceu ajuda? Se já aconteceu com você, deixe nos comentários a palavra gratidão. Essa palavra carrega exatamente o que ela sentiu ao perceber que não estava mais sozinha. E enquanto o cavalo iniciava a marcha lenta, levando aquela mulher abandonada e grávida para longe da beira da estrada, uma nova etapa da história começava. O encontro inesperado era só o começo de algo muito maior. A viagem de volta parecia silenciosa demais. O cavalo avançava devagar, o ritmo compassado dos cascos marcava o tempo como se fosse um relógio do destino. A cada passo, o vento batia no rosto da jovem, secando as últimas lágrimas que ainda insistiam em cair. Ela segurava firme a sela com uma das mãos, enquanto a outra repousava instintivamente sobre a barriga, protegendo a vida que carregava. Atrás dela, o estranho mantinha-se atento, firme, guiando o animal com calma. A respiração dele era constante e, curiosamente, aquele som simples já trazia paz. No começo, ela se manteve tensa, o corpo ainda rígido, como se esperasse a qualquer momento que ele mudasse de ideia, que abandonasse também. Afinal, não tinha sido assim até agora? Sempre que estendeu a mão, recebeu de volta apenas frieza. Sempre que confiou, foi traída. Por que agora seria diferente? Mas algo no modo de agir quebrava lentamente essa desconfiança. Ele não fez perguntas invasivas, não quis saber imediatamente quem ela era, de onde vinha, nem o que tinha acontecido. Ao contrário, apenas ofereceu silêncio e presença. E às vezes, o silêncio é a maior prova de respeito. Quando chegaram à pequena casa de madeira no meio da fazenda, ela ficou imóvel, observando. As paredes eram simples, o chão gasto, mas havia calor ali. Sobre a mesa, utensílios de barro, no canto, uma lamparina acesa espalhava luz suave. Era o oposto da rejeição fria que vinha enfrentando até então. Não luxo, mas acolhimento. Pode entrar. Aqui você está segura, disse ele, abrindo a porta e esperando que ela desse o primeiro passo. Ela hesitou por um instante, os olhos marejados de novo. Quantas vezes alguém havia lhe dito que ela estava segura? Talvez nunca. Respirou fundo e atravessou a soleira, sentindo que aquele passo não era apenas físico, era também emocional. Era como atravessar de um mundo de abandono para um mundo onde, talvez, ainda existisse compaixão. Enquanto ela se sentava devagar em uma cadeira próxima, ele preparou água fresca em uma jarra e trouxe um prato simples de comida. Não eram banquetes, mas para ela era como se fosse um presente do céu. O cheiro do feijão com arroz, o pedaço de pão caseiro, tudo parecia sagrado naquele momento. Cada garfada trazia de volta
a lembrança de que ainda havia vida para ser vivida. O olhar dele a acompanhava em silêncio, mas sem pesar. Havia respeito, havia cuidado. Ela percebeu que não estava sendo julgada. Não era um peso. E isso, por si só, já a fazia respirar mais leve. Você não precisa agradecer agora, disse ele, interrompendo o silêncio. Só precisa descansar. Amanhã a gente vê o que fazer. Essa frase ficou ecoando na mente dela. A gente. Não era mais só ela, sozinha contra o mundo. Agora havia alguém que, de alguma forma, se incluía em sua luta. E é assim que a confiança começa, não em grandes gestos, mas em pequenas palavras que carregam o peso de um compromisso. Naquela noite, deitada em uma cama simples, ela ouviu ao longe o som do vento batendo nas frestas da janela. Mas, diferente das noites anteriores, o coração não estava tão aflito. Aquele teto, aquelas paredes de madeira, eram mais do que um abrigo físico. Eram o primeiro sinal de que talvez o mundo não tivesse desistido dela. E você já percebeu como às vezes basta uma atitude para reacender a esperança? Uma palavra de cuidado, um gesto de gentileza podem se tornar a diferença entre desistir e continuar. Se você acredita que pequenos gestos podem salvar vidas, escreva nos comentários a frase: confiança começa assim. Porque foi exatamente isso que aconteceu com ela. Entre um prato de comida, um copo d'água e um silêncio respeitoso, o coração dela começou a acreditar que mesmo depois de tanto abandono, ainda era possível confiar. E mal sabia ela que essa confiança seria a chave para transformar não apenas a sua vida, mas também daquele homem que a acolheu. O silêncio daquela casa simples tinha um peso diferente. Não era mais o silêncio frio do abandono, mas um silêncio que escondia histórias, memórias e segredos guardados no peito de quem já havia sofrido demais. O homem que a acolhera parecia carregar um mundo nos ombros, e embora seus gestos mostrassem firmeza e compaixão, seus olhos denunciavam algo mais profundo, uma dor antiga, ainda aberta, que ele escondia atrás do semblante duro. Os primeiros dias, ele pouco falava. Cumpria sua rotina no campo, cuidava dos animais e de tempos em tempos se aproximava apenas para verificar se ela estava bem. Não invadia, não fazia perguntas, mas o modo como parava na porta e observava em silêncio revelava que algo dentro dele se movia. E foi em uma dessas tardes, quando o sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de dourado, que ela tomou coragem para quebrar o silêncio. Por que você me ajudou? A voz dela saiu baixa, quase como se tivesse medo da resposta. Ele demorou a responder. Passou a mão na barba curta, respirou fundo e por alguns segundos parecia lutar contra a vontade de continuar calado. Mas então seus olhos se perderam no horizonte como quem busca coragem em lembranças. Porque um dia eu também precisei de ajuda e ninguém apareceu. A frase ficou suspensa no ar, carregada de peso. Ela não sabia o que dizer. Apenas ficou ali, ouvindo. Ele então começou a contar, com palavras pausadas, quase como se cada lembrança fosse um fardo. Revelou que havia perdido a esposa ainda jovem, vítima de uma doença rápida e cruel que não deu tempo de despedidas. Contou que, depois disso, ficou sozinho para cuidar de um filho pequeno, e que quando mais precisou de apoio, encontrou apenas portas fechadas e olhares indiferentes, os mesmos olhares que ela agora conhecia tão bem. As pessoas diziam que eu era forte, mas a verdade é que eu estava quebrado. Fiz de tudo para manter meu filho vivo, mas carregava dentro de mim um vazio que nada preenchia. E foi nesse vazio que a dureza cresceu. As palavras dele soavam como um espelho da dor dela. Ambos tinham sido marcados pelo abandono, pela falta de compaixão, pela solidão imposta pelas circunstâncias. Mas havia algo mais.
Ele falava com uma sinceridade que não se esperaria de alguém acostumado a ser chamado de forte e durão. Era como se, diante dela, ele finalmente pudesse se despir da armadura. Ela o ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Não porque sentisse pena, mas porque compreendia cada pedaço daquela dor. Pela primeira vez, não era só ela quem carregava um fardo invisível. Ali estava um homem que também conhecia o gosto amargo do desamparo. E por isso, continuou ele, com a voz firme, mas embargada, quando vi você caída na estrada, não consegui passar adiante. Era como se eu tivesse visto a mim mesmo anos atrás, implorando por um gesto de bondade que nunca veio. Eu não podia repetir a mesma crueldade que fizeram comigo. Essas palavras atravessaram o coração dela como um raio de luz em meio à escuridão. Porque, de repente, ela percebeu que não estava diante de um herói perfeito ou de um salvador distante. Estava diante de alguém tão humano quanto ela. Alguém que também sangrou, que também perdeu, mas que, mesmo assim, escolheu estender a mão. O peso das revelações criava uma ligação invisível entre os dois. Era como se, naquele instante, uma ponte tivesse sido construída sobre os abismos que ambos carregavam. Ele não apenas oferecera abrigo, ele oferecera compreensão. E talvez seja por isso que os olhos dela, antes tão marcados pelo medo, começaram a brilhar com algo novo. Não era ainda alegria, não era ainda amor, mas era esperança. Você já percebeu como muitas vezes quem mais ajuda é justamente quem mais sofreu? Como se a dor vivida no passado se transformasse em força para amparar os outros? Se você acredita nisso, escreva nos comentários a palavra propósito. Essa palavra resume exatamente o que aquele encontro começou a significar para os dois. Naquele entardecer, a jovem e o homem solitário não eram mais apenas desconhecidos unidos pelo acaso. Eram duas histórias feridas que começavam a se costurar, ponto a ponto, pelo fio invisível da empatia. E essa revelação, longe de ser o fim, era apenas o início de algo maior, que ainda estava prestes a nascer. Os dias seguintes correram de maneira inesperada. O que antes parecia apenas um abrigo passageiro começou a se tornar um lar em formação. Ainda havia silêncio entre eles, mas agora era um silêncio diferente. Não mais de desconfiança, mas de respeito, de quem aprende a se acostumar com a presença um do outro. Logo ao amanhecer, ela saía para ajudar naquilo que conseguia. A gravidez pesava em cada passo, mas o esforço de se levantar e colaborar era a forma que encontrava de agradecer. Varreu o terreiro, alimentou as galinhas, tentou aprender as tarefas mais simples do campo. Nem sempre acertava, às vezes se atrapalhava, mas ele não reclamava. Observava de longe e, quando percebia o cansaço dela, se aproximava em silêncio para completar o trabalho. Certa manhã, ela tentou carregar um balde pesado de água do poço até a casa. Suava embaixo do sol. O corpo reclamava, mas a determinação a fazia insistir. Quando estava prestes a desistir, ele surgiu, tirou o balde das mãos dela e, sem uma palavra, levou até a cozinha. Ela o seguiu com o olhar e, pela primeira vez, percebeu que aquele gesto mudo era mais que ajuda. Era cuidado, pequeno, mas profundo. Essas atitudes começaram a quebrar as barreiras invisíveis. O homem que um dia se blindara contra o mundo agora dava sinais discretos de que o coração ainda pulsava. A jovem que só conhecia a rejeição agora descobria o valor de ser vista e respeitada. Era como se os dois, a cada dia, reaprendessem a viver. Numa tarde, enquanto ela cuidava da horta improvisada ao lado da casa, ele se aproximou, trazendo um pequeno vaso de barro. Dentro, uma muda de flor singela, de pétalas claras. Colocou-a diante dela, sem discursos. Apenas disse: "Acho que vai gostar de plantar aqui." Ela ficou em silêncio por alguns segundos,
encarando aquela flor delicada em meio à terra seca. Era impossível não enxergar a metáfora. Da mesma forma que a planta poderia florescer naquela terra dura, ela também poderia florescer de novo, mesmo depois de tudo o que tinha enfrentado. Naquela noite, sentada à mesa simples, com uma refeição preparada a 4 mãos, ela sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não comia chorando nem com medo do amanhã. Saboreava o arroz, o feijão e o pão caseiro com a sensação de que estava construindo algo, pequeno, mas real. E ele também sentia. O riso dela, ainda tímido, o surpreendia. A forma como ela acariciava a barriga enquanto falava do futuro despertava nele lembranças de uma vida que acreditava perdida. A esperança que ela transmitia, mesmo em meio às cicatrizes, parecia iluminar os cantos escuros da sua alma. A virada não aconteceu em um único momento espetacular. Aconteceu em cada detalhe, no modo como ele deixou a porta entreaberta para que ela se sentisse livre, no jeito como ela preparava o café da manhã e o esperava voltar do campo, nos olhares rápidos que trocavam quando achavam que o outro não estava vendo. Você já reparou como são justamente os pequenos gestos que curam as maiores feridas? Como às vezes não precisamos de milagres grandiosos, mas apenas de alguém que segure nossa mão, que plante uma flor no quintal, que divida a refeição à mesa. Se você já viveu isso, escreva nos comentários a palavra esperança. Porque foi isso que aconteceu ali. Naquele pedaço esquecido de terra, 2 vidas machucadas começaram a se costurar de forma silenciosa e poderosa. E cada gesto, cada palavra simples, cada olhar era um tijolo nessa construção invisível. Uma virada não feita de promessas vazias, mas de provas concretas de que o amor verdadeiro nasce nas coisas mais simples. E essa virada de esperança ainda era só o começo, pois a vida estava prestes a colocá-los diante de provas ainda maiores, onde sacrifício e coragem seriam exigidos como nunca antes. O sol já se escondia atrás das montanhas, quando o silêncio pesado da tarde foi quebrado pelo som de cascos apressados na estrada de terra. Ela, que estava no quintal, parou com o coração disparado. Os olhos arregalados reconheceram as figuras que se aproximavam. Homens armados, rostos duros, vozes ríspidas. Eram enviados da madrasta, determinados a levá-la de volta como se fosse propriedade, como se sua vida pudesse ser barganhada mais uma vez. O pânico a tomou de repente. As pernas tremeram, e por um instante ela sentiu que o chão sumia sob os pés. Mas antes que pudesse reagir, ele apareceu. O fazendeiro saiu de dentro de casa com passos firmes, o olhar de aço e se colocou entre ela e os invasores. A postura dele dizia tudo. Ninguém tocaria naquela mulher enquanto ele respirasse. Saiam daqui, ela não vai a lugar nenhum. A voz grave ecoou no campo, carregada de autoridade. Os homens riram, debochados, como quem não acredita na coragem de um só contra tantos. Mas a expressão dele não vacilou. O braço estendido para trás, protegendo a jovem, mostrava mais que firmeza. Mostrava amor transformado em ação. Ela, em lágrimas, agarrou a manga da camisa dele, implorando em silêncio para que não arriscasse a própria vida. Mas ele não recuou. Pelo contrário, avançou um passo à frente, erguendo-se ainda mais, como se sua própria sombra quisesse abraçar e esconder a mulher atrás de si. A poeira levantada pelos cavalos criava uma cena quase mística. O céu alaranjado do entardecer tingia tudo de vermelho, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir àquele confronto. E então, um detalhe surpreendente. As sombras, projetadas no chão, entrelaçadas pela posição deles e pelos galhos de uma árvore próxima, formavam uma cruz. Um símbolo invisível, mas carregado de sentido, como se fosse um sinal de que a luta não era apenas dele,
mas também de algo maior, de uma justiça divina que se manifestava naquele instante. Os homens desceram dos cavalos, as botas batendo com força contra a terra seca. Um deles gritou: "Não se meta nisso, fazendeiro! Essa mulher não vale o risco. Ela já foi vendida, já não pertence a ninguém." Mas ele ergueu o queixo, os olhos faiscando de indignação. "Ela pertence a si mesma, e enquanto eu estiver aqui, ninguém vai tratá-la como mercadoria." As palavras soaram como um trovão. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. E então, o confronto começou. Os homens avançaram, mas ele não se moveu do lugar. A cada passo deles, sua determinação se tornava ainda mais evidente. Não importava o que acontecesse, ele não abriria mão de protegê-la. Atrás dele, a jovem soluçava baixinho, mas algo mudava em seu coração. Pela primeira vez na vida, alguém arriscava tudo por ela. Alguém se levantava contra a injustiça, não por interesse, não por obrigação, mas por amor verdadeiro. E esse amor que antes ela só ousava sonhar, agora estava ali, encarnado diante de seus olhos. Os segundos pareciam eternos. O vento soprava forte, levantando mais poeira e fazendo ranger as árvores. Os cavalos relinchavam impacientes. Cada detalhe da cena gritava tensão, como se o destino estivesse prestes a ser decidido naquele instante. E você, já percebeu como em certos momentos da vida somos colocados diante de escolhas que definem tudo? Como se um único gesto de coragem pudesse mudar não só a nossa história, mas também a de quem amamos? Se você acredita nisso, escreva nos comentários a palavra sacrifício. Porque foi exatamente o que ele fez. Com o corpo, com a voz, com a própria vida colocada em risco, ele escolheu sacrificar-se para que ela tivesse uma chance de viver em liberdade. E esse ato, mais do que qualquer palavra, foi a prova de que até os corações mais marcados pela dor podem renascer quando encontram um motivo maior para lutar. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente, algo que ninguém ali poderia imaginar. O confronto foi intenso, mas quando a poeira baixou, o que ficou não foi o eco da violência, e sim a força silenciosa de um gesto de amor. Os homens que vieram buscá-la se viram derrotados não pela espada ou pela arma, mas por algo ainda mais poderoso, a coragem de um coração disposto a se sacrificar. Um a um, eles recuaram, levando consigo o peso da derrota e a certeza de que nunca mais teriam poder sobre aquela mulher. Ela, tremendo ainda de medo e alívio, correu para os braços do fazendeiro. E foi nesse abraço que todas as lágrimas guardadas finalmente encontraram lugar. O choro não era mais de dor, mas de libertação. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente protegida. Pela primeira vez, acreditou que poderia construir uma vida sem correntes, sem humilhação, sem abandono. O fazendeiro, aquele homem marcado pela dureza da vida, também se transformava diante dela. A armadura que vestia havia começado a rachar muito antes, mas foi ali, naquele instante, que caiu por completo. Nos olhos dele não havia mais apenas firmeza, havia ternura. Não havia mais só silêncio pesado. Havia palavras ditas em gestos. Ele a segurava como quem segura um tesouro, como quem entende que, mesmo nos corações mais sofridos, ainda pode florescer amor. Os dias seguintes foram de reconstrução. A casa simples de madeira, que antes parecia apenas abrigo provisório, se transformou em lar. Ela, que chegou humilhada e grávida, agora caminhava com dignidade renovada. Vestia roupas limpas, o sorriso tímido se abria mais vezes e seus olhos brilhavam como nunca. Ele, antes solitário, agora se descobria pai, companheiro, amigo, tudo ao mesmo tempo. Cada refeição compartilhada, cada conversa na varanda ao cair da tarde,
reforçava a certeza de que estavam escrevendo juntos uma nova história. E então chegou o grande dia. Sob o céu dourado de um amanhecer, eles caminharam lado a lado pelo campo aberto. O trigo balançava suavemente e a vida, que antes parecia apenas dor, agora se revelava abundante. De mãos entrelaçadas, olharam para o horizonte e naquele silêncio havia paz, havia futuro. Foi nesse momento que ela disse em voz baixa, mas firme: "Agora eu sei, Deus nunca esquece os que são rejeitados." Ele apertou a mão dela em resposta, os olhos marejados confirmando que também acreditava naquela verdade. E você, acredita nisso também? Se essa história falou ao seu coração, se você sentiu que a fé, o amor e a coragem podem transformar destinos, então se inscreva agora no canal, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Escreva nos comentários: Deus nunca esquece, para que essa verdade continue ecoando em muitos corações. E não saia ainda, porque no próximo vídeo você vai conhecer outra história de dor e redenção que vai emocionar você ainda mais. Prepare-se para ser tocado de novo, porque cada história que contamos aqui é uma prova de que, mesmo no meio da injustiça, sempre existe um caminho de esperança.